Minha namorada repetidamente me enganou e roubou dinheiro para apostar. Eventualmente, eu não aguentei mais e expulsei minha namorada grávida. Meu nome é David, e eu tenho 26 anos. Jenna e eu nos conhecemos através de amigos em comum, e desde nossas primeiras interações, ficou claro que tínhamos uma conexão única. Ela tinha 22 anos, estava começando sua carreira no varejo e transbordava um entusiasmo pela vida que era simplesmente contagiante. Eu trabalhava em TI, tinha um emprego estável e recentemente havia alugado um apartamento modesto, mas aconchegante, de 2 quartos na cidade. Não demorou muito para que Jenna se mudasse comigo, e começamos a construir uma vida juntos naquele pequeno espaço que eu tinha orgulho de chamar de lar. Desde o início, Jenna foi firme em querer contribuir financeiramente, apesar das minhas reservas, dada a novidade do nosso relacionamento. Ela insistia em pagar sua parte, ansiosa para estabelecer nossa parceria em pé de igualdade. Essa insistência parecia reforçar seu compromisso com o relacionamento e seu desejo de ser responsável e independente. Jenna trouxe uma vibração para minha vida que era impossível ignorar. Sua risada era contagiante, seu espírito, indomável. Quando estávamos juntos, parecia que poderíamos superar qualquer desafio que surgisse no nosso caminho. Esse senso de parceria se fortaleceu quando Jenna, em meio a lágrimas de alegria, me contou que estava grávida. A notícia trouxe uma nova dimensão ao nosso relacionamento. Não era mais apenas sobre nós, mas sobre o futuro que íamos construir para nossa família em crescimento. Diante da gravidez, começamos a fazer planos mais concretos. A ideia de casamento, que havia surgido em nossas conversas como um pensamento distante, de repente ganhou importância imediata. Decidimos registrar nosso casamento em breve, garantindo que tudo estaria pronto quando nosso filho chegasse. O plano era ter uma cerimônia íntima depois do nascimento, celebrando nossa nova família na presença de nossos amigos e familiares mais próximos. Esses planos encheram nossa casa com um novo tipo de energia. Começamos a organizar o apartamento, transformando o quarto extra em um berçário, escolhendo cores e temas e discutindo nomes para o bebê nas noites. Cada passo que dávamos era um passo em direção à vida que havíamos imaginado juntos. No entanto, no meio desse planejamento esperançoso, a realidade das dificuldades financeiras de Jenna e sua incapacidade de se libertar das demandas da família permaneciam como um problema iminente. Sabíamos que resolver essas questões era crítico, não apenas para a estabilidade do nosso relacionamento, mas para o bem-estar do nosso filho. Tudo começou de forma sutil. Jenna frequentemente parecia estressada no final do mês, seu humor sombreado pela pressão de contas e dívidas. Eu sabia sobre seus compromissos financeiros, mas a profundidade de suas lutas só ficou evidente quando certas discrepâncias vieram à tona. Sob o mesmo teto, inicialmente, Jenna havia prometido lidar com suas finanças de forma mais responsável e contribuir regularmente com nossas despesas compartilhadas. No entanto, com o tempo, suas contribuições tornaram-se esporádicas, e suas desculpas aumentaram em frequência. Comecei a notar mais sinais de estresse financeiro, contas não abertas empilhadas no balcão e conversas telefônicas cada vez mais frenéticas que ela tentava esconder de mim. Armado com a verdade e um coração pesado, confrontei Jenna naquela noite. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Perguntei a ela sobre as cartas, as apostas e as roupas. No início, ela tentou negar, mas diante das evidências, ela desmoronou. Jenna revelou como sua família sempre dependeu financeiramente dela. Desde que conseguiu seu primeiro emprego, ela havia sido o pilar no qual sua família se apoiava para suporte financeiro. Essa expectativa, profundamente enraizada desde jovem, havia se transformado em um ciclo implacável de demandas e culpa. Todo dia de pagamento, seu telefone iluminava com mensagens de sua mãe ou irmãs, cada uma com um novo pedido de dinheiro. Os motivos variavam, de aluguel, contas médicas, reparos urgentes ou simplesmente para fechar as contas. Os valores que ela enviava para casa deixavam pouco para suas próprias necessidades, muito menos para nossas despesas compartilhadas. A confissão sobre as apostas foi ainda mais chocante. Ela admitiu que começou como uma medida desesperada para atender às demandas da família e às despesas da casa.
O que começou como uma tentativa de dobrar rapidamente uma pequena quantia acabou saindo do controle, arrastando-a para o lamaçal do vício. Ela descreveu como a emoção de uma possível vitória logo foi ofuscada pelo desespero de perdas consecutivas cada aposta, um passo mais longe da estabilidade financeira. A discussão sobre as roupas roubadas foi particularmente dolorosa. Jenna, em lágrimas, admitiu que as pegou para dar de presente à família, que esperava presentes mesmo quando ela não podia pagar. Ela estava tentando manter uma fachada de estabilidade e generosidade com eles, mesmo enquanto se afogava financeiramente. Essa revelação foi um ponto de virada em nosso relacionamento. A confiança que formava a base da nossa vida juntos havia sido severamente danificada. Eu me senti traído e magoado, mas também profundamente preocupado com Jenna. Ela estava presa em um ciclo destrutivo, manipulada pelas demandas da família e lutando contra um problema de jogo que era sua solução equivocada para a pressão financeira. Depois de confrontar Jenna sobre suas apostas e o engano financeiro, percebi que a situação não poderia continuar como estava. Foi uma conversa difícil, uma que exigiu colocar tudo na mesa, e o engano, o roubo, as apostas, tudo. Disse a Jenna que, para seguirmos em frente, precisaria haver transparência total e um compromisso com a mudança. O futuro do nosso relacionamento e o bem-estar da nossa família, que logo cresceria, dependiam disso. A resposta de Jenna foi solene, mas esperançosa. Ela reconheceu a dor que causou e expressou sua determinação em consertar as coisas. Ela concordou com meu pedido de ter acesso regular aos seus extratos bancários, uma medida prática, não algo que eu exigisse com prazer, mas necessária para reconstruir a confiança que ela quebrou. Ela também concordou em estabelecer um orçamento rigoroso para gastos pessoais e contribuir com uma quantia fixa mensal para as despesas da casa, diretamente de seu salário. As revelações daquele dia mudaram tudo. A confiança, a pedra angular de qualquer relacionamento, havia sido profundamente erodida. O caminho à frente era incerto. Eu poderia confiar em Jenna novamente? Nosso relacionamento sobreviveria às sombras gêmeas do engano e do vício? Essas perguntas me assombravam, mas no meio do turbilhão, uma determinação se formou dentro de mim. Eu me importava profundamente com Jenna, e se houvesse uma chance de salvar nosso futuro juntos, eu estava disposto a tentar. A atualização, por um tempo, as coisas pareciam melhorar. Jenna parecia mais aberta sobre suas finanças, mostrando-me seus extratos bancários sem hesitação. Ela fazia suas contribuições para a casa consistentemente, e até começamos a ter discussões abertas sobre dinheiro, algo que sempre havia sido um ponto de tensão para nós. Parecia que finalmente estávamos progredindo, reconstruindo a confiança e a parceria que um dia havíamos dado como certas. No entanto, esse período de melhora foi breve. A fachada de recuperação desmoronou uma noite, cerca de 3 meses após nosso confronto inicial. Jenna estava mais distante do que o habitual, um sinal que eu havia aprendido a reconhecer como indicativo de estresse subjacente. Enquanto ela estava na cozinha, seu telefone acendeu com uma notificação que chamou minha atenção, e asterisco é empréstimo aprovado por X credor. Clique aqui para aceitar. Asterisco, meu coração afundou. Quando Jenna voltou, confrontei-a imediatamente. A confiança que eu estava cautelosamente reconstruindo se desfez com a visão daquela mensagem. Ela desmoronou, confessando que, apesar de suas promessas anteriores, havia contraído outro empréstimo de curto prazo. Ela explicou que suas despesas haviam excedido seu orçamento naquele mês mais do que havia admitido e que sentiu que essa era sua única saída. Sua justificativa fez pouco para aliviar a sensação de traição. Lembrei-a do nosso acordo, e sem mais empréstimos, sem mais segredos. Mesmo assim, lá estávamos novamente, enfrentando o mesmo problema de dívidas ocultas e responsabilidade financeira. Foi uma realização dolorosa que, apesar de suas promessas, Jenna não havia se comprometido totalmente a mudar seu comportamento ou a enfrentar os problemas subjacentes que a levavam à imprudência financeira. Pedi para ver seus extratos bancários, algo que ela havia concordado em compartilhar abertamente. Desta vez, porém, ela se recusou,
alegando que eu estava sendo controlador e que ela precisava lidar com suas finanças de forma independente para verdadeiramente aprender com seus erros. Essa recusa foi uma bandeira vermelha, indicando não apenas que Jenna estava regredindo, mas também que não estava pronta para enfrentar plenamente seus problemas, como havíamos planejado. O confronto naquela noite não resolveu nada. A relutância de Jenna em mostrar seus extratos bancários e sua decisão de contrair outro empréstimo sem discutir comigo primeiro mostraram que nossas resoluções anteriores eram superficiais. Os problemas subjacentes, sua forma de lidar com a pressão financeira, sua dependência de soluções rápidas como empréstimos e sua incapacidade de resistir a impulsos de gastar permaneciam sem solução. O ciclo de engano não havia sido quebrado, e essa realização foi um remédio amargo de engolir. A confiança, tão crucial em qualquer relacionamento, estava mais uma vez em risco e, com um bebê a caminho, as apostas eram mais altas do que nunca. Isso não era mais apenas sobre nós, era sobre o futuro e a estabilidade da nossa família. A dor de sua traição foi agravada pelo medo de como suas ações poderiam afetar nossa criança. A conversa se intensificou, as emoções ficaram exaltadas. Eu estava dividido entre a mágoa de suas traições e a empatia que sentia por ela, como mãe do meu filho. Era um dilema moral e emocional, puxando as próprias fibras do meu ser. Como eu poderia equilibrar esses sentimentos com o claro padrão de desonestidade e manipulação que havia emergido? Atualização 1: Os problemas atingiram um pico na semana passada, quando decidi que era hora de uma conversa séria com Jenna. Nosso relacionamento, já tensionado por suas ações passadas, estava em uma encruzilhada e, com um bebê a caminho, senti que era necessário estabelecer regras claras. Sentei-me com ela e expliquei, com seriedade, que nossa dinâmica precisava mudar drasticamente. Somos uma família, eu disse, enfatizando que o nascimento do nosso filho exigia uma base sólida, livre de segredos e instabilidade financeira. Deixei claro que a abertura sobre finanças era não negociável, ela precisava contribuir de forma mais consistente com as despesas da casa e parar de acumular dívidas que não podia pagar, um hábito que havia causado muito estresse e discórdia em nosso relacionamento. Jenna pareceu receptiva e concordou com meus termos. Ela prometeu ser mais transparente com suas finanças, incluindo mostrar-me seus extratos bancários regularmente, e se comprometeu a reduzir seus gastos. Por um momento, parecia que estávamos progredindo, talvez finalmente virando uma página em direção a uma parceria mais saudável. Ela se mudou de volta, e eu acreditei que estávamos começando a reparar nosso relacionamento. No entanto, essa esperança foi de curta duração. Na noite passada, enquanto Jenna estava na cozinha, uma notificação apareceu em seu telefone, que era uma mensagem de um credor confirmando a aprovação de um empréstimo. Meu coração afundou, era como se todas as promessas que ela acabará de fazer não passassem de ar. Confrontando-a imediatamente, perguntei sobre o empréstimo. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela admitiu que não tinha mais dinheiro para o mês e havia recorrido a um empréstimo de curto prazo. Sua confissão foi um golpe para qualquer confiança que havia sido reconstruída. Lembrei-a com firmeza de que havíamos concordado em não contrair mais empréstimos, que ela deveria ter vindo até mim primeiro. A resposta de Jenna foi de desespero. Ela disse que não podia pagar sua parte das contas novamente apesar de seu emprego em tempo integral, sua renda era errática, muitas vezes reduzida à licença médica devido a faltas frequentes, o que não cobria muito. Frustrado, pedi para ver seus extratos bancários para comprovar sua situação financeira e entender para onde seu dinheiro estava indo. Ela se recusou e me acusou de ser controlador, argumentando que eu não precisava ver suas finanças, já que ela já havia me contado sobre elas. Essa recusa foi a gota d'água para mim. Suspeitei que, além de ainda estar apostando, ela poderia estar desviando dinheiro para sua família novamente. Em um momento de desespero, para destacar a gravidade da nossa situação, propus um cenário hipotético: o que você faria se nosso bebê estivesse morrendo de fome e não houvesse comida em casa? Sua resposta foi fria e evasiva: e você terá que pagar. Essa resposta confirmou meus piores temores sobre suas prioridades. Então, pedi para ver suas mensagens no Facebook Messenger,
para verificar se sua família ainda estava pedindo dinheiro, mas descobri que ela havia excluído todas as conversas com os familiares que costumavam pedir dinheiro emprestado. Ela alegou que as apagou para manter as coisas organizadas, mas todas as outras mensagens estavam intactas. Naquele momento, eu soube que nosso relacionamento estava além do reparo. Jenna me rotulou de a controlador, e não falamos desde então. Refletindo sobre nosso relacionamento, suspeito que seus problemas estão profundamente enraizados em sua criação, problemas que ela não está disposta ou não é capaz de confrontar e mudar. Sei que muitas pessoas questionam se ela realmente está grávida, ou quão estúpido eu fui por engravidá-la. Eu concordo e, se é meu, eu fui a todos os ultrassons, então sei que ela está grávida. Quanto a ser meu, nunca suspeitei de traição, mas ela é uma mentirosa compulsiva, então exigirei um teste de DNA através dos tribunais. Postei em alguns fóruns diferentes para garantir que não estava recebendo opiniões tendenciosas. A história acima é 100% verdadeira, mas meu foco agora é me afastar o máximo possível dela, pelo meu próprio bem. Apesar dos sentimentos pessoais e do colapso do relacionamento, permaneço comprometido em estar presente na vida do meu filho. Participei de todos os exames pré-natais e tenho certeza sobre a gravidez de Jenna. No entanto, dado o engano em outros aspectos de sua vida, planejo solicitar um teste de DNA para eliminar quaisquer dúvidas sobre a paternidade. Isso não é sobre confiança, é sobre garantir que cada passo à frente seja baseado em transparência e verdade. Atualização 2. Algumas semanas atrás, tomei a decisão de deixar Jenna voltar para casa depois de descobrir que ela estava se revezando entre os sofás de familiares e amigos. Ela estava com cerca de 8 meses de gravidez na época, e minha preocupação era principalmente com o bem-estar do nosso filho ainda não nascido. Em retrospecto, vejo isso como um erro que lamento profundamente pelas razões que estou prestes a compartilhar. Recentemente, havíamos nos mudado para uma nova casa, e, durante os períodos em que eu estava fora, Jenna assumiu a maior parte da desmontagem. Escondido em uma gaveta da sala estava uma quantia significativa em dinheiro, aproximadamente cifrão 400 cifrão 500, um presente de Natal dos meus pais. Durante esse período, também decidi vender alguns móveis antigos, incluindo um sofá que Jenna insistiu que eu vendesse para sua mãe, apesar das minhas reservas. Acabei concordando, influenciado por seus pedidos repetidos. Ela explicou que sua mãe queria pegar dinheiro emprestado para pagar pelo sofá e que liquidaria o pagamento algumas semanas depois. Na época, não pensei muito nisso e aceitei o acordo. Quando sua mãe veio buscar o sofá, ela me entregou $100 em dinheiro como pagamento inicial, prometendo o restante na semana seguinte. No entanto, quando o momento chegou, não apenas ela não pagou, como também reclamou que o sofá havia quebrado e exigiu que eu o inspecionasse. Recusei, afirmando que o sofá estava em boas condições quando ela o levou e que, se não estivesse satisfeita, eu o pegaria de volta e venderia para outra pessoa. Isso levou a uma discussão acalorada, na qual ela me proibiu de entrar na casa dela. Minha namorada ficou do lado da mãe, me acusando de ser controlador e de me intrometer desnecessariamente em uma disputa familiar. Mais tarde, quando percebi que o dinheiro havia sumido da gaveta, revirei a casa inteira sem sucesso. Tudo mais havia sido desempacotado, até itens triviais como uma lâmpada queimada. Quando confrontei Jenna sobre o dinheiro desaparecido, ela respondeu com defensividade, dizendo que estava em algum lugar ecoando as desculpas vagas que havia dado antes. Foi então que percebi que o presente em dinheiro era composto por notas de $10, a mesma denominação do pagamento parcial pelo sofá. Suspeitei que Jenna havia roubado o dinheiro para facilitar o pagamento parcial da mãe, efetivamente fazendo com que eu me pagasse, menos o valor roubado. Quando confrontada, Jenna admitiu friamente que talvez tivesse pego o dinheiro, mas descartou a importância dos meus sentimentos ou do nosso relacionamento, dizendo que não se importava mais comigo. Essa revelação coincidiu suspeitosamente com sua recente tentativa de contrair um novo empréstimo, provavelmente na mesma época em que pegou o dinheiro. Suas ações e suas ameaças de manchar minha reputação como retaliação apenas reforçaram seu comportamento manipulador. Apesar da falta de provas concretas além de sua reação, sua postura foi toda a confirmação que precisei de sua culpa.
Daqui para frente, decidi marcar um teste de DNA assim que nosso filho nascer, para ter clareza sobre a paternidade. Esse passo é crucial não por desconfiar de sua fidelidade, mas para estabelecer uma base factual para quaisquer decisões futuras sobre a criação do nosso filho. A atualização final, quando meu filho nasceu na semana passada, foi um momento crucial que eu esperava que marcasse um novo começo para nós como família. Eu havia organizado um teste de DNA, motivado pela teia complexa de problemas de confiança que assolaram nosso relacionamento. Quando os resultados confirmaram que ele era, de fato, meu filho biológico, uma profunda sensação de alívio me invadiu. Testemunhar o nascimento do meu filho e ver Jenna suportar a dor do parto me encheu de compaixão e reacendeu sentimentos de ternura por ela. Naqueles momentos, cercado pelas paredes estéreis da sala de parto, eu me vi querendo acreditar que ainda poderíamos salvar nosso relacionamento. Pensei, talvez ingenuamente, que o nascimento do nosso filho poderia ser um novo começo ou uma razão para Jenna mudar seus hábitos destrutivos. Movido por essas emoções, decidi dar a Jenna mais uma chance, dizendo a mim mesmo que o amor ainda poderia superar os obstáculos que enfrentamos. Afinal, além dos enganos financeiros, nosso amor um pelo outro havia sido genuíno e profundo. Em um esforço para apoiá-la durante sua recuperação e ajudar com as despesas de um recém-nascido, entreguei a ela uma quantia significativa de dinheiro para cobrir as contas do hospital e comprar itens essenciais para nosso filho. Minha família também se reuniu ao nosso redor, oferecendo apoio emocional e financeiro. Eles visitaram o hospital, trazendo presentes e doações para garantir que Jenna e nosso bebê tivessem tudo de que precisassem. No entanto, dentro de uma semana após o nascimento do nosso filho, ficou dolorosamente claro que os velhos hábitos de Jenna estavam profundamente enraizados. Apesar da nova vida que havíamos acabado de receber, Jenna voltou aos seus velhos caminhos. Descobri que o dinheiro destinado às contas do hospital e às necessidades do nosso filho havia desaparecido. Após uma investigação, aprendi a amarga verdade: Jenna havia gasto tudo em cassinos apenas uma semana após se tornar mãe. Ela já estava de volta às apostas. A realização me atingiu como um tijolada. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a confiança, a segurança do nosso filho e as responsabilidades que vêm com ser pai. As ações de Jenna mostraram um desrespeito imprudente pelo bem-estar do nosso filho e uma continuação do comportamento egoísta que marcou grande parte do nosso tempo juntos. Senti-me traído em um nível que nunca havia experimentado antes, e a raiva e o ódio começaram a substituir a compaixão e a esperança que sentirá no hospital. A conclusão a que cheguei é dolorosa, mas clara: Jenna dificilmente mudará. Suas ações mostraram consistentemente um padrão de aproveitamento de situações e pessoas, incluindo aqueles mais próximos a ela. Foi um momento decisivo para mim. Eu não poderia mais permitir que meu filho crescesse em um ambiente onde os hábitos destrutivos da mãe pudessem afetar sua vida de forma tão prejudicial. O amor que eu tivera por Jenna, que um dia parecerá inabalável, desmoronou sob o peso de seu engano e irresponsabilidade contínuos. Tomei a difícil decisão de separar Jenna do meu filho, entrando com um pedido de custódia exclusiva. Consultei um advogado para entender minhas opções e garantir que meu filho estivesse protegido de possíveis danos. A batalha legal que se aproximava seria, sem dúvida, desafiadora, mas eu estava determinado a fornecer um ambiente estável e seguro para meu filho, livre do caos e da instabilidade que Jenna trazia para nossas vidas. Paralelamente a essas ações, comecei a organizar sistemas de apoio mais estruturados. Entre em contato com familiares e amigos, explicando a situação e reunindo seu apoio para o que estava por vir. Suas respostas foram uma mistura de consternação e determinação em nos ajudar a superar isso. Também comecei a fazer terapia para lidar com o ressentimento e a traição que sentia, garantindo que essas emoções não manchassem o relacionamento que desejava construir com meu filho. Ao refletir sobre nosso relacionamento e seu fim tumultuado, percebo o quanto as ações de Jenna me marcaram profundamente. No entanto, essa provação também esclareceu o que realmente importa. Meu foco agora está inteiramente no meu filho, sua felicidade, seu futuro e seu bem-estar. O caminho à frente será cheio de desafios, mas também da alegria de vê-lo crescer, livre das sombras de um relacionamento conturbado.
O amor que tive por Jenna talvez nunca desapareça completamente, mas a necessidade de proteger meu filho de seu comportamento prejudicial supera tudo. À medida que sigo em frente, minha determinação é fortalecida pela certeza de que estou fazendo o que é melhor para minha criança. O caminho que escolhi não é apenas para minha própria paz, mas para a criação de um filho longe da instabilidade e da destrutividade da vida de uma apostadora. Meu filho merece uma chance de uma vida melhor, e eu estou comprometido em tornar isso realidade. Refletindo sobre o relacionamento, reconheci o profundo impacto que ele teve na minha vida. Foi uma lição dura sobre as complexidades do amor e da confiança e as realidades dolorosas da traição. Eu havia entrado no relacionamento com esperança e amor, que foram correspondidos com decepção e desgosto. No entanto, essas experiências moldaram minha compreensão do que valorizo em relacionamentos e do que devo me proteger. Agora, meu foco está em seguir em frente, garantindo que meu filho tenha a vida estável e amorosa que ele merece. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias reais que podem estar acontecendo ao seu redor.